política pública construída para a alfabetização, para os anos iniciais e para o ensino médio, como, por exemplo, uma grande expansão do ensino médio em tempo integral. Mas os anos finais estavam paradinhos, quietinhos, e é um período decisivo na vida dos nossos estudantes, que é exatamente o período da adolescência. Então, nós queremos discutir, né, basicamente, esses dois temas e trazendo outras abordagens que esses temas também nos permitirão. Na visão dos senhores, quero ouvir a opinião dos dois. Inclusive, falamos em avanço da educação, as discussões são sempre muito profundas, inclusive com a equipe técnica absolutamente preparada, todos os setores são absolutamente bem pontuados, mas em algum momento o desenvolvimento, os resultados, os números, inclusive quando se diz ou se fala em matemática, ainda são estagnados. Eu gostaria de ouvir o pontuamento de vocês dois, porque é que o processo ele não caminha de maneira mais rápida. Coordenador, com o senhor agora, é o presidente primeiro? Vocês parem com isso, se definam. Tá vendo aí? Neto está tímido aqui ao microfone. Diga, viu? Você falou muito bem. Sim. Né? A gente que trabalha com educação, naturalmente, de alguns anos para cá, o nosso olhar em relação a resultados ele foi ficando mais aguçado. Era muito comum você ter um trabalho que não era medido, que você não tinha a percepção exata do quanto estava evoluindo ou não. Porém, com todo o processo que nós tivemos, né, de massificação das chamadas avaliações externas, de modo especial o SAEB e aqui em Sergipe o SAESE, esse olhar começou a ser modificado. Sim. Isso tem sido muito importante porque tem definido e redefinido as práticas pedagógicas das unidades de ensino e das redes de ensino de modo geral. Sim. Só que o que é que esses dados têm mostrado? É que todo o esforço que nós temos feito ao longo dos anos ainda não se traduziram efetivamente em um avanço considerável desses dados aqui no estado de Sergipe. Porém, é importante dizer o seguinte, a gente está num caminho. Sim. O caminho é de crescimento, ainda não é na velocidade que nós gostaríamos, mas é um caminho de crescimento. Professor, me permita já fazer uma pequena intervenção, e aí, está dentro do processo. Houve avanços, mas não de maneira significante, não de maneira satisfatória. Nós temos investimentos vultosos em educação. Não concordo ainda com o pagamento dos professores, ok? Acho, inclusive, que os professores têm que ser melhor remunerados mesmo, ir ali para a ponta da cadeia, né, da remuneração. Melhorou um pouco, mas nada que seja, que dê, pelo menos a minha visão, aquilo que o professor merece. Se nós temos investimentos maciços em educação, por que é que, na visão de vocês dois, professores, o resultado ainda não chega ao desejado? Né? A impressão que se dá é que se enxuga gelo, às vezes, e nos mantemos de maneira mediana. Veja bem, Nelson. Primeiro é importante deixar claro de que esses resultados... Oi, querido, desculpe. Esses resultados que são medidos, a gente primeiro precisa compreender como é que funcionam essas avaliações. Eu disse que a gente está passando ainda por um processo muito novo de trabalharmos efetivamente olhando para esses resultados. Para você ter uma ideia, o estado de Sergipe foi o penúltimo estado da federação a ter um sistema próprio de avaliação. Esse sistema próprio ele ainda é muito recente, ele foi lançado em 2020, ali no auge da pandemia. Então, nós estamos num processo de construção de compreensão efetiva por parte dos professores, por parte das redes de ensino, de como essas avaliações elas realmente acontecem e o que elas vão medir. Isso a gente percebe que tem tido uma evolução muito grande. Os índices de participação nessas avaliações, eles eram muito baixos até bem pouco tempo atrás. Então, não conseguia nem captar a realidade. Hoje, a gente já consegue ter índices de participação muito elevados. E esses índices elevados nos mostram desafios. Primeiro, você tem o desafio de avançar, especialmente na questão da alfabetização, que Sergipe tem avançado, inclusive foi um dos estados que atingiu a meta estabelecida no ICA para o ano passado, mas também nos mostra que mesmo esse avanço,
ele precisa ser acelerado. Ele ainda é muito Incipiente. né? Sim. Próximo que Mas poderia. o que nos conforta é que hoje aqui no estado de Sergipe nós temos um regime de colaboração muito forte entre estado e municípios, e nós temos toda uma construção de política pública nos últimos anos voltada exatamente para isso, voltado para que a gente aprenda a utilizar aprenda como essas avaliações externas são produzidas, o que elas pretendem medir e como utilizarmos isso na transformação da prática pedagógica. Sim. Por isso que eu disse lá na primeira fala que a gente está no caminho, a gente está encontrando o caminho. E concordo com você, os nossos esforços eles são muito grandes, tanto do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de trabalho mesmo nas salas de aula, de trabalho dos nossos professores, e que esses números ainda não traduzem. Mas a gente está confiante e tendo a certeza que, fortalecendo ainda mais esse regime de colaboração, nós temos plenas condições de, talvez num curto espaço de tempo aí, esses resultados reverberarem aquilo que realmente a gente tem feito nas nossas escolas. Coordenador, por favor. Na fala de João, Sim. Esse processo é um pouco lento, porque às vezes também perpassa pelo financiamento, né, a questão de financiamento. Porque aqui os municípios agora, os estados estão começando a ver diferentes avaliações, porque implicam no financiamento. Temos a lei do Fundeb, que exige, tem as condicionalidades do Fundeb, que eles têm como medidor a questão da avaliação. Nós temos o ICMS estadual, né, que vai visualizar a questão do SAES, do resultado, e tudo isso acaba incentivando obrigatoriamente que todas as redes passem a ver a avaliação como norte, justamente para esse processo de aprendizagem. Eu acho que uma coisa acaba meio que incentivando a outra, né? Ao passo que a avaliação aumenta, os municípios são melhor assistidos em termos econômicos também, por aluno, e aí vai acontecendo o processo. Deixa-me fazer uma pergunta ainda em relação a professores, tá? Vocês, como representantes do processo de educação, qual é o diálogo com os sindicatos no aspecto da positividade salarial? Esse diálogo ele varia muito de acordo com a realidade de cada município. Certo. Nós temos muitos, a grande maioria dos municípios de Sergipe, né, que conseguem, por exemplo, manter o pagamento do piso sem precisar mexer nas carreiras do magistério. Tem outros municípios que têm mais dificuldade. Sim. Então, essas discussões elas são muito da realidade de cada município e de como se deu a construção dos estatutos, dos planos de carreira, do que estava previsto ali e pós-implantação da lei do piso, né, como essas redes de ensino conseguiram avançar nas discussões com os professores. Sim. Então, varia muito. Você tem municípios hoje que conseguiram avançar bastante na parte de remuneração dos professores, porque tem condições de fazer isso em razão de suas arrecadações. Enquanto isso, você tem municípios que têm mais dificuldade, especialmente municípios pequenos, municípios que precisam e que vivem basicamente das transferências constitucionais, FPM e as transferências de Fundeb. Esses municípios têm um pouco mais de dificuldade. De modo geral, o que a gente consegue perceber é que nas redes municipais há um diálogo, há uma discussão com os professores, mas ainda há necessidade de avançarmos, isso é claro. E agora não só com os professores, né? Agora há uma discussão nacional muito grande em relação aos profissionais da educação. Né? Se discute muito a questão de piso para os profissionais da educação, e nós dissemos o seguinte: ninguém é contra, a gente só precisa fechar a conta, né, de como virar esse financiamento para que a gente possa estar garantindo efetivamente todos esses direitos. Mas sendo bem objetivo, né, essa relação entre gestores e sindicato, ela acaba sendo pulverizada pela realidade de cada município. Então, em cada lugar, você tem essa relação, que ora avança um pouquinho, melhora, ora precisa, as dificuldades orçamentárias e financeiras travam o diálogo, mas, de modo geral, esse diálogo acontece. O importante é acontecer. Né? Nós vamos a um breve intervalo comercial, Luciano. Enquanto isso, ele já vai fazendo a ligação para o professor Djalma, que está em Alagoas, né? Em Maceió, para falarmos sobre a visão dele em relação e a expectativa deste encontro dias 3 e 4, procede? 4 e 5, eu sou péssimo para data, tá? Pode retificar. Dias 4 e 5, e eu volto já
aqui com o professor João Luiz, com o Arinaldo Neto e o professor Djalma, que falará conosco diretamente de Maceió via telefone. Eu vou ao intervalo comercial e volto já com o Denis Ventura Entrevista. Somos o Grupo Jornal de Comunicação presidido por José Arinaldo de Oliveira Filho. Eu volto já. Estamos apresentando Denison Ventura Entrevista, aqui na